Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, Senhor, tudo o que eu tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, onde que nos une a doutrina de Cristo, ao querer de Cristo, ao mover dos ensinamentos de Cristo diante da Igreja de Cristo, onde que vai estar nos falando hoje sobre a Igreja prefigurada desde a origem do mundo. Então a Igreja, essa unidade, é uma convocação dos homens para fazer parte do corpo místico de Cristo. Que bonito esse mover, né? É o próprio Deus querendo que nós fazemos parte do seu corpo místico, que se tornando o nome Igreja, nós nos unimos a Cristo. Nesse corpo místico. De que jeito? Sacramentos. É a vida de batismo, comunhão eucarística, a ordem, né? Todo o mover dos sacramentos, o matrimônio. Então, cada mover dentro da igreja é um mover de unidade com Cristo. Cada sim, cada resposta que damos a Deus, nós nos unimos a Deus. Então, meu irmão, é este caminhar com o Senhor, é este mover que faz de nós a unidade perfeita com o Senhor. E isso foi ao contrário com os anjos decaídos, né? Que esses anjos, talvez por livre e espontânea vontade, eles desejaram não servir a Deus, desejaram desunir de Deus, querendo seguir os seus caminhos. Então, é este mover que nós temos que entender, que a palavra de Deus é viva, que nós temos o magistério, que nós temos a tradição, que nós temos a palavra e que nós temos a Igreja de Cristo nessa unidade. O Catecismo da Igreja Católica traz para nós as informações. Parágrafo 760. Parágrafo 760 vai nos falar sobre anjos caídos. O mundo foi criado em vista da Igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a Igreja. É o que a gente acabou de dizer. A Igreja é a finalidade de todas as coisas. E as próprias vicissitudes dolorosas. O que significa a palavra vicissitudes? Sucessão de mudanças. Então teve as sucessões de mudanças dolorosas, onde que foi agredido a convivência com Deus, onde que foi agredido essa experiência com Deus. E nessa agressão, Deus fez mudanças, aonde que surgiu ali para nós essa convocação dos homens, para que nós tenhamos a graça da unidade com Deus. Diante dessa convocação, ele ensina os seus apóstolos a conviver com Jesus. Jesus ensina o verdadeiro caminhar com ele, o que ele deseja realmente, porque até então Deus dava ali as leis, Deus deu ali para eles os mandamentos, mas eles, na convivência diária, eles trazeram para a vida deles essa convivência com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ele tomou a nossa humanidade para nos ensinar a resposta certa a Deus. Diante desse caminhar com os mandamentos, diante do discernir a palavra de Deus, o mover do Espírito Santo transforma o homem nessa unidade perfeita com a igreja, com o caminhar junto com um direcionamento perfeito. E esse direcionamento perfeito vem de Jesus Cristo, porque o Verbo se fez carne e se uniu a nós, para que nós aprendamos com ele, dar a resposta certa a Deus, a caminhar corretamente com Deus, a convivência corretamente. Por isso que teve muitos que falou sobre a carne, por exemplo, do porco. Aí Jesus falou assim, não é o que entra que corrompe o homem, mas o que sai. Então o que entra vai para a sanitária, e o que sai, Jesus fala isso na palavra dele. Mas o que sai que vai corromper a tua alma, que vai te levar para o inferno, não é o que entra. Então é este o mover que Deus está dizendo para nós. A forma com que nós agimos
diante das situações também do excesso do comer, aí sim pode ser que te leva para um pecado. Por quê? Porque é o exagero, a embriaguez, o excesso do beber, e isso tira a tua lucidez, diante de Deus. Então isso é importante também você cortar, aniquilar essas situações, né? Então vamos lá, continuando. A igreja é a finalidade de todas as coisas, e a própria vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos. Então, uma das situações dolorosas foi a queda dos anjos. E o pecado do homem só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Vamos pegar nossa palavra lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12 até o versículo 16. Naqueles dias, Jesus retirou-se à montanha para rezar. Então, tudo que Jesus ia fazer, ele se retirava para rezar, falar com o Pai, falar com Deus, né? Passou aí toda a noite orando a Deus. Nesse diálogo com o Pai, nesse diálogo com Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Vamos parar um pouquinho aqui? Se não tivesse necessidade da igreja, se não tivesse necessidade de ter ali o seu direcionamento, para que ele chamaria os apóstolos? Ensinaria só as multidões, correto? E é o que acontece. Aí não, é uma convocação. Então ele convoca os homens para fazer parte desse corpo místico, para que a partir deles, todos que se aceitarem aquele mover, vai se unindo, vai tendo comunhão, vai unindo, formando a igreja de Cristo. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então tinha os discípulos e depois vem os apóstolos. Discípulos é aqueles que seguem o Senhor. Os apóstolos são aqueles que já fazem parte do corpo místico, que eles são unidos a Ele nesta unidade para ensinar, para que evangelize, para que anuncie o Evangelho. Então quando você é crismado, você é convidado a anunciar o Evangelho. Então todos nós fazemos parte desse corpo místico e somos convidados a anunciar diante deste mover da unidade, né? Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão Tiago, João Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, falamos aqui sobre as situações dos anjos decaídos, que são as sucessões de mudanças que ocorreu com eles, que fizeram eles mudar para um grande erro, né? Diante de não querer servir a Deus e comungar o caminhar com Deus. Mas nós temos a graça dessa escolha boa, que é eu e você, que estamos agora meditando, de você se unir a Cristo, se unir à igreja de Cristo, ter essa graça no teu coração, de você permanecer junto com Ele, na igreja de Cristo, nos sacramentos, na convivência com amor, na convivência com a graça, que é longe do pecado mortal. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Rezemos um Pai Nosso. Encerramos o nosso momento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.